Boa noite, meus queridos alunos. Infelizmente, a aula vai ser por esse meio novamente. Se houver algum barulhinho, você já sabe, eu tô na rua. E o que aconteceu? Vou explicar logo. Então, como eu falei pra vocês, hoje eu tinha uma apresentação, só que eu não consegui antecipar. Nos demais dias, sim, mas com essa nova gestão eu não consegui. Então, mais tarde eu vou apresentar e eu irei enviar a aula para vocês dessa forma. As próximas aulas, eu refiz o cronograma para as nossas aulas práticas, né? Então, como eu falei para vocês, eu já consegui marcar as aulas práticas para amanhã, então tá tudo certo. Quarta e quinta. Na sexta, eu gostaria de falar com vocês. Ainda temos alguns assuntos pendentes, como morte celular, né? Morte celular e matriz extracelular, se eu não me engano. Nós já vimos a divisão celular. Hoje eu gostaria de dar mais uma explicação sobre mitose e meiose. Gostaria de fazer algo mais explicativo e diferencial, com diferenciá-los. Essa é a intenção. Então, vamos dar prosseguimento. Então, a gente já viu os dois assuntos. Eu acho que esse assunto foi o assunto mais longo, né, que tivemos. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos. E eu coloquei especificamente algumas diferenças mínimas que há entre a mitose e a meiose, tá bom, gente? Então, vamos começar a aula de hoje. Então, vamos trabalhar a diferença de mitose e meiose, né? A mitose e a meiose. O que vamos fazer um comparativo? De que a mitose, ela vem ser para crescimento, regeneração e renovação, tá bom, gente? Então, isso aí tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Que a meiose, ela vem ser para a formação de gametas, tá bom? Então, vocês têm que estar bem atentos para essa diferença, né? Crucial diferença. Posteriormente, a divisão delas vem ser equacional, mitose equacional e meiose reducional, tá bom? Então, o que acontece nessa divisão, né? Equacional, na mitose, nós vimos que temos uma célula e essa célula vai se dividir em duas. Ela vai ter o mesmo material, o mesmo número de cromossomos, né? E a meiose, ela vai ser reducional. Então, se temos lá 2 N's, vamos ter nas duas células seguintes NN. Então, elas vão reduzir, né? O material genético. Então, o que a gente vai entender? Essa parte é muito importante. E também eu falei a respeito da meiose, que a meiose, ela possui outras subfases, né? A meiose, ela vocês podem encontrar também lá na meiose 2 a divisão equacional, né? Que vai permanecer a mesma quantidade. Então, gente, mas no geral, a diferença principal da mitose e da meiose é essa, tá bom? Uma é a divisão equacional, a outra reducional, tá bom? Então, como podemos ver, temos também outra diferença grandíssima, é que a mitose, ela não ocorre o crossing over. Já na meiose, ela vai ocorrer. O que é o crossing over? É aquela troca de cromátides. Elas vão trocar pedaços um com o outro, que foi bem exemplificado nas nossas
nas nossas aulas anteriores. Então, o que que temos aí? Temos todas as etapas, como a gente já viu. Sabemos que temos a prófase, ela vem ser a mais longa. Vamos falar aqui da mitose, né? Então, a mitose, ela vem ser esse processo de divisão, ela de crescimento, regeneração e de renovação celular. E é por causa dela que uma criança, por exemplo, que tem um machucado, por exemplo, acontece de sarar, né? Então, nesse caso, vem referente ao regeneração dessa célula e também de crescimento, né, gente? Crescimento, como eu também citei que as células, elas têm o poder de dividir-se, mas elas não aumentam, a não ser as células adipócitas, que é o que faz com que determinado ser humano, ele engorde, né? Então, as células adipócitas, elas aumentam de tamanho. Então, já as demais células, elas vão fazer essa divisão e não tem relação com o tamanho, mas com o crescimento. O crescimento, ele é bem característico porque é divisão. Então, na divisão, a gente vai compreender e a gente vai poder observar o crescimento do ser humano, tá bom? Então, isso aí acontece nas células somáticas, as quais estão presentes em todo o nosso corpo, ou seja, que todo o nosso corpo possui células somáticas, tá bom, gente? Já vimos que ela sofre esse processo equacional, tá bom? Isso significa que as células são idênticas às células mães. Lembrem-se que a gente viu que uma célula, ela vai formar mais duas células e elas vão ser células idênticas. Elas são filhas idênticas à mãe, tá bom? Então, elas se dividem em duas células também diploides, não? Então, obtemos das seguintes fases aí na mitose. Na mitose, nós temos a prófase, né? O que é a prófase? Mas não podemos esquecer da intérfase. Na intérfase é quando ocorre lá toda aquela pausa, é uma fase mais longa, ocorre o aumento do volume nuclear, temos o citoplasma cede água ao núcleo e isso torna mais denso. Então, temos todo um processo aí de formação na intérfase até chegar na prófase, né? A prófase, cada cromossomo, ele vai em sua constituição, ele vai possuir os chamados cromátides, que a gente já viu também. Então, essas cromátides, lembrem-se que elas são unidas pelo centrômero. Então, com o tempo, os cromossomos eles vão se condensar-se e o núcleo vai desaparecer aqui nessa fase, aqui na prófase. Então, quando a professora perguntar em que momento desaparece o núcleo, vai ser aqui na prófase, tá bom? Então, temos aí a prometáfase. Ela ocorre a desidratação da carioteca e os cromossomos eles começam a andar em direção à região equatorial da célula. Então, lembram lá da linha equatorial? Ela é no meio, quando a gente vai ali para Boa Vista, Roraima, a gente consegue identificar ali a linha equatorial. Então, ela é bem no meio, a fim de dividir mesmo a célula posteriormente. Então, nessa aí, você já consegue ver o fuso mitótico, né, que a gente já viu. Então, nessa posterior, a gente tem a metáfase, que na metáfase ocorre um grau bem maior de condensação. E aí permanece parado por um tempo. Lembrem-se, o que permanece parado por algum tempo são as cromátides unidas pelo centrômero. Então, essas partículas e as organelas, elas movimentam-se dentro desse citoplasma. Então, não esqueçam que elas vão se dirigir aos lados opostos das células. E temos a anáfase, né? A anáfase vai ser
a separação. Então, lembrou de Ana, separação. Então, os cromossomos eles vão migrar para o lado oposto da célula por meio, né, do que vimos que é a fibra de fuso, né, que vai separar. Então, cada metade vai para um lado e outra metade vai para o outro. E aí temos a telófase, que os núcleos e os envelopes nucleares são formados. O núcleo reaparece aqui na telófase, tá bom? E os cromossomos descondensam e a carioteca reorganiza-se, tá bom, gente? Então, não esqueçam disso. Na telófase, o núcleo vai reaparecer. Então, a gente vai ter eles vão se descondensar aí, vão se reorganizar. E lembre-se, isso é fase. Então, essas células que foram formadas, posteriormente, elas vão fazer o mesmo processo. Lembrem-se disso. Então, o resultado vão ser 2 novas células, tá bom? A gente vai ter 2 novas células e serão idênticas, tá bom? Aí, na meiose, né, é possível dizer que nem todas nossas células elas vão sofrer mitose, né? A meiose, por exemplo, elas são responsáveis pelas células germinativas ou formação dos gametas, como eu coloquei no slide. Elas são responsáveis pela reprodução sexual. No homem estão presentes no testículo, que eu falei ontem, e na mulher nos ovários, tá bom? Não esquecer disso. Então, as células originadas, elas sofrem um processo aqui, como já vimos, reducional. Não esqueçam, reducional. E isso significa que as células filhas não são idênticas às células mães. Então, mais uma característica aí de diferenciação entre mitose e meiose. Na mitose, a gente vai ter filhas idênticas às células mães. E aqui na meiose não teremos filhas idênticas às células mães, tá bom? Então, elas apenas herdam metade do seu material genético. Assim, uma célula diploide, né, passa a ter 2 fases e tem como resultado final 4 células, tá bom? Eu vou passar aqui, que aí o final dela vai ser 2 células 2N, 4 células N. Então, vão ser parecidas na mitose, idênticas, elas vão ser idênticas. E no final, 4 células não idênticas à mãe. Aqui, como a gente já viu, possui duas fases, né? Meiose 1 e meiose 2. E há uma redução equacional na meiose 2. Então, aqui também a gente vai ter a redução equacional que a gente vem trabalhando, né? Então, temos aí a intérfase também e temos a prófase 1, que é uma fase mais complexa, né? Como eu abordei ontem para vocês, eu só estou recordando algumas coisas. Que cada cromossomo ele vai ser formado pelas 2 cromátides, sempre a presença de pequenas condensações nelas, e em seguida vai ocorrer a ligação dos cromossomos homólogos, tá bom? Cada par desse cromossomo tem 4 cromátides, tá bom? Então, o que acontece? Temos o processo de divisão, ele ocorre em uma pequena ruptura das cromátides e os 2 pedaços trocam de lugar, acontecendo crossing over, mas ainda continua a condensação e separação dos cromossomos. Então, é aqui... Na prófase, ela é bem mais complexa que lá na mitose, porque ela tem umas subfases. Então, é aqui que acontece o crossing over. Não vão esquecer. Se eu perguntar na prova em que momento ocorre o crossing over, vocês vão saber que é lá na prófase 1. E aí acontece, né? Posteriormente, temos metáfase 1. Que a membrana celular ela vai desaparecer aqui e os pares de cromossomos homólogos eles vão ordenar-se no plano equatorial da célula. Então, isso aqui a gente já viu, a gente vai ver essa ordem e posteriormente a gente vai ter a anáfase 1. O que é a anáfase 1? Então, são os cromossomos homólogos
eles vão separar-se e vão em direção aos lados opostos. E isso eu já tô repetindo trocentas vezes, né? E lá na teléfase 1, os cromossomos separados em 2 grupos de cada polo. O citoplasma divide-se em 2 filhas, em 2 células filhas, né? E posteriormente temos a profase 2, que é a segunda divisão da meiose, né? Que acontece com 2 células filhas. Aqui os cromossomos eles vão movimentar-se e vão em direção à placa metafásica. Gente, isso é seguido, né? Então, a gente já tá aí na segunda fase da meiose 2. E, posteriormente, vamos ter a metáfase 2, que é o posicionamento. Então, as cromátides irmãs, elas vão se separar lá na anáfase 2 também. Na telófase 2, o núcleo vai se reorganizar, se ele vai reaparecer, e vai ocorrer o surgimento das 4 células filhas aqui na meiose. Tá bom, gente? A única diferença são todas essas que eu tô citando. São diferenças muito importantes. Muito importante pra a gente fixar, tá bom? Eu gostaria de falar que, apesar da mitose e meiose eles referissem à divisão celular, a gente pode notar essas diferenças nesses processos, tá bom? Então, bora lá repetir. A mitose, ela vai ter 2 células filhas idênticas à célula mãe. Já a meiose, ela vai ter 4 células filhas, certo? Eu espero que todo mundo esteja assim, na hora do vídeo, falando isso, professora, é isso. Entendeu? Então, com apenas metade do material genético da mãe. Uma vai ser idêntica, a outra não. A mitose, ela acontece nas células somáticas, enquanto a meiose nas células germinativas, tá bom? Pergunta que cai na prova pode ser essa. Onde ocorre a mitose? Acontece nas células somáticas, enquanto meiose nas células germinativas, tá bom? Então, na mitose a gente não tem o crossing over, e na meiose, por outro lado, teremos, tá bom? Aí a gente já tá cansado de saber que na mitose é equacional e a meiose reducional, tá bom? Gente, essa é uma pequena revisão que eu tô dando dos 2 assuntos. Vou passar mais 2 assuntos agora. São assuntos de aula prática. Porém, eu quero que vocês aprendam muito isso de mitose e meiose. E agora eu quero conversar com vocês sobre as 2 aulas práticas que ainda vamos fazer. Essa semana a gente vai fazer a da cebola e a da batata, isso é certo. Na quinta-feira, amanhã mesmo, nós iremos conversar sobre as próximas aulas práticas, mas eu já gostaria de ministrar essas 2 aulas, porque elas serão dadas para que posteriormente vocês venham somente chegar, fazer suas lâminas e analisar, tá bom? Então, temos aí as células da epiderme de pimentão. Então, capsicum annum. Essas aí a gente ainda vai visualizar posteriormente a gente vai ter outras práticas, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente vai observar? A gente vai observar nessa prática a parede celular, o núcleo e o cromoplasto das células. Gente, nessa prática é muito importante a gente conseguir observar. Alguns que a gente não vai conseguir observar o cromoplasto das células, mas a gente vai conseguir observar a parede celular e o núcleo, tá bom? A gente vai precisar de materiais, né? A gente vai precisar de pedaços de pimentão, das lâminas da água destilada, do conta-gotas e do papel filtro. Esse é algo mais simples, né? Do pimentão. E qual vai ser o procedimento? A gente vai fazer cortes finos, pequenos e transparentes na casca do pimentão amarelo, desculpa. Então, gente,
a gente pode fazer aquilo, né? A gente pode trazer verde, né? Um vê o verde, outro vê o amarelo. A gente vai depositar sobre a lâmina e adicionar uma gota de água destilada. A gente vai cobrir com a lamínula, retirar o excesso. Isso tudo são práticas que a gente já fez durante o nosso processo. Então, vamos cobrir com a lamínula, né? A gente tira o excesso, a gente observa o microscópio e quando eu falo esquematizar os aumentos de 400 e 100 e 1000 vezes, é quando a gente vai tirar nossas fotinhas para ficar melhor. Vamos identificar essas estruturas celulares reconhecidas, tá bom? Então, vai ficar mais ou menos assim o pimentão amarelinho. A gente pode observar o verde também, que fica bem bonitinho. Posteriormente, a gente vai observar os tipos de bactérias de iogurte. Então, esse é bem característico, só que eu preciso encontrar Então, mas não vou prometer porque o laboratório tá sem também. Mas, a princípio, a gente vai analisar as bactérias, tá bom? Do iogurte. E vai ser mais uma prática. E eu espero que a gente consiga fazer a prática como havíamos planejado, de ser uma turma faz as duas práticas, outra turma faz as duas práticas, tá bom? Então, qual o objetivo dessa prática? Vai ser conhecer a morfologia de procariotos e sua organização colonial, tá bom? Tá bom, gente? Então, a gente vai precisar de lamínula, o iogurte natural, a água destilada, conta-gotas ou pipeta que temos, né? Temos o palito de fósforo, ou de dente, pode ser, e um relógio, um cronômetro. A gente vai colocar uma gota de iogurte natural sobre uma lâmina, pingar uma gota de água destilada e homogeneizar com o auxílio de um palito. Iniciar a colocação da lâmina. Gente, é muito importante a gente praticar essa colocação de lâmina, porque para não criar bolhas, né? Eu acho que foi a Francisca que me mostrou uma foto e aí tem a presença de muitas bolhas. Aí a foto de vocês fica parecendo essas bolhas, né? Então a gente vai ter muito cuidado agora a próxima vez pra gente colocar essa lamínula, porque o que forma essas bolhas é exatamente a lamínula, tá bom? Então, para não formar essas bolhas de ar. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel e tal. Então, isso são coisas que já sabemos. E partir para a etapa de focalização, tá bom? Então, a gente vai ver assim as bactérias, elas são bem pequenininhas. E a gente pode ver por formas de cocos, streptococcus, caixinhos de uva. Isso aí a gente vai conseguir visualizar muito bem no microscópio. Só que essa a gente consegue visualizar muito bem corada, né? Sempre quando a gente coloca a coloração, sempre fica melhor, né? Sempre fica bom quando a gente cora. Então, o que acontece? Para fazer uma lâmina do iogurte, a gente vai precisar de um material. E esse material até hoje não tinha, porque eu estava lá no IMPA e aí eu não tinha lá, né? Eu precisei vir correndo aqui para o UFAM. E aí ficaram de ver com mais detalhe para ver se tem isso ou não. Porque assim, no IMPA são 2 laboratórios, tem o inferior e o superior. E aí no superior é o que tem mais reagentes, né? Ou não. Então a gente vai ficar por aqui. Eu vou mandar mais um videozinho para vocês visualizarem, tá bom? Gente, mil desculpas
Espero que vocês fiquem bem. Eu espero que amanhã a gente consiga fazer a nossa prática, nossa aula prática, tá bom? Não se esqueçam que a aula de amanhã vai ser laboratório, tá bom? A aula de amanhã vai ser laboratório e nos vemos amanhã, tá bom?